Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o nosso sétimo dia do desafio Lendo o Novo Testamento em 40 dias. Hoje a gente vai fazer Marcos 7 ao 11. Vamos começar. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os discípulos não vivam conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que... Dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é cobrar. Isso é oferta ao Senhor. Então vocês os dispensaram de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes, convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, não contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouçam. Quando entrou em casa, deixando a multidão os seus discípulos, o interrogam a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa entrando nela não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: o que sai da pessoa é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é o que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os frutos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Mulher Ciro-fenícia. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ela estava. No entanto, não pode ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher respondeu: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. A cura de um surdo e gago. De novo,
Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou a saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e em empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava tanto, mas eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Capítulo 8. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu a grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo. Eu não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão. Pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta, pedido por um sinal. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, tentando pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ora, os discípulos se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinham conseguido senão um só. Jesus se preveniu, dizendo: Que fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele disse isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm um coração endurecido? Tendo os olhos não veem? Tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente,
passando a ver claramente ficou restabelecido. Ele distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando: não entre na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, ele disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertindo de que a ninguém dissessem tal coisa a respeito. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: sai de mim, da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Também é só coisa. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem... Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade eu lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passaram pela morte até que vejam ter chegado com o poder com o poder do reino de Deus. Desculpe aí. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se transformaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés. Estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, um para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu dela e veio uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: o que seria esse ressuscitar dentre os mortos? Entre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. Logo, toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudavam. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles?
E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até ao Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito imundo. E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga um menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância. E muitas vezes tem sido lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não podemos expulsá-lo? Não podemos expulsá-lo. Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e ele dizia: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e este matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isso e tinham medo de perguntar: O maior no reino dos céus. Chegaram então a Cafarnaum, estando em casa. Jesus perguntou aos discípulos: Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebeu uma criança tal como essa, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. João disse a Jesus: Mestre, vemos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não o seguia. Mas Jesus respondeu: Não me proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome. E logo, a seguir, passa a falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, que vocês são de Cristo, em verdade eu lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Os tropeços. E se alguém fizer tropeçar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés sendo lançados no inferno. E se os seus olhos levam você a tropeçar, arranque-os, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os 2 ser lançados no inferno. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhes
e restaurar o sabor. Tenham sal em vocês, mesmos e paz uns com os outros. Capítulo 10. A respeito do divórcio. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. Outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo eles as ensinavam segundo o seu costume. Aproximando-se, alguns fariseus puseram prova perguntando: é lícito o marido repudiar sua mulher? Respondeu Jesus: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o marido e casar com o outro, comete adultério. Jesus abençoou as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. O jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, ajoelhando-se diante dele. Perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Jesus ainda outra vez prediz a sua morte e ressurreição. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes admiravam e o seguiam, tomando apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com eles, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Ele condená-lo à morte
e eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios. Entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Pedido de Tiago e João. Então se aproximaram de Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus perguntou: O que querem que eu faça? O que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque ao serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamei o cego. Chamaram então o cego, dizendo: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Capítulo 11. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de você, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: Estão fazendo soltando o jumentinho. Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se ela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos.
Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Jesus no templo. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que ele atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinavam e diziam: não é isso que está escrito. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Lição da figueira. Passando eles pela manhã, viram uma figueira, ela estava seca desde manhã. Desde a raiz, perdão. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus, porque em verdade eu lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Autoridade de Jesus. Então regressaram para Jerusalém. Enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro. Eles perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês, respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. Eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém disserem dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Pronto, gente, é isso por hoje, o dia 7. Espero que vocês tenham gostado. É isso, até amanhã.